bem, nobres quelônios, nerds malditos e habitantes do multiverso? Eu estou de volta e dessa vez com uma recomendação de livro para vocês. A Máquina Diferencial de William Gibson e Bruce Sterling. O livro é lançado pela editora Aleph aqui no Brasil. Está na sua segunda edição. A primeira edição desse livro tinha uma capa diferente, era uma fotomontagem, ali uma ilustração, não sei ao certo. Particularmente eu prefiro muito mais a capa dessa segunda edição. É uma capa que tem uma arte bem bacana, um acabamento bem bonito. Um acabamento dourado, metalizado, só que requer um pouco de cuidado, porque ele tem uma tendência a sair, a descascar conforme você manuseia o livro. Para quem tem um pouco mais de cuidado, para quem é um pouco mais cuidadoso, ou tem um apego, um carinho maior pelos seus livros, esse aqui vai requerer um pouco mais de cuidado para poder manter a capa intacta. O livro tem o preço oficial de R$50, mas é bem fácil, bem comum você encontrar ele em algumas promoções aí pela internet, para você pagar ele um pouco mais barato, lá na casa dos seus R$40, R$35. O próprio site da Aleph, vira e mexe, faz algumas promoções bem bacanas lá. Falando um pouco agora dos autores, o William Gibson, o mais conhecido, pelo menos aqui no Brasil, o cara praticamente profetizou a realidade virtual, é considerado um dos pais do subgênero da ficção científica, o cyberpunk. Aparentemente foi o cara que cunhou esse termo, cyberpunk, e moldou toda uma subcultura em cima desse termo. Sua principal obra, o Neuromancer, faz parte de uma trilogia conhecida como a trilogia do Sprawl, que contém também o Mona Lisa Overdrive e o Count Zero. A trilogia influenciou e influencia até hoje diversas obras em diversas mídias. Por exemplo, se você assistiu Matrix, Ghost in the Shell, Tron, o clássico esquecido, O Passageiro do Futuro, ou qualquer outra obra que faça menção a realidades simuladas por computador, com certeza você já entrou em contato com algum elemento da obra do Gibson. Falando agora um pouco do Bruce Sterling, infelizmente eu nunca li nada dele fora A Máquina Diferencial. Pelo que eu pude pesquisar, só existe mais uma tradução aqui no Brasil, que é um conto dele chamado O Consertador de Bicicletas, que foi lançado por aqui pela Devir. A sua principal obra é conhecida como Mirror Shades, é uma coletânea de contos cyberpunks. O que eu posso falar sobre o cara é que ele é considerado, junto com William Gibson, um dos arquivos fontes aí desse gênero do cyberpunk. Fazendo um adendo rápido aqui, eu espero que a editora Aleph, que vem fazendo aí um bom trabalho no campo da ficção científica, traga outros livros do Bruce Sterling para o Brasil, para que a gente aqui possa conhecer um pouco mais da obra do cara. A Máquina Diferencial, então, é o resultado da interação entre esses dois autores, onde eles deixam de lado o cyberpunk para poder investir num gênero relacionado que é o steampunk. Aliás, o livro é considerado um marco dessa subcultura, se é que isso existe. Mas é importante avisar que o livro ele não contém os exageros normalmente associados ao steampunk, onde tudo parece funcionar a vapor e as pessoas se vestem de forma esdrúxula. No geral, o mundo do livro é muito mais crível e menos fantasioso, tirando ali um pequeno grande detalhe que é revelado no pós-fácil. Se trata de uma história de realidade alternativa que tem como pano de fundo uma Inglaterra vitoriana, onde computadores de cartões perfurados foram inventados 100 anos antes do nosso contexto histórico, gerando assim um poder computacional muito maior do que imaginado para a época. E é claro que isso muda todo o papel e o poder britânico no mundo. Aliás, a Inglaterra não é só um cenário no livro, ela praticamente é um personagem do livro. A descrição dos autores, dos lugares, dos costumes, do cenário político e das tecnologias é ricamente detalhado, dando uma profundidade, dando um senso de realidade muito grande para a história. Eu arrisco a dizer que se não fosse pela sua ambientação, o livro não seria tão relevante. O livro contém vários personagens históricos e faz referência a acontecimentos reais. O próprio nome do livro faz referência a um invento real, mas inacabado, do matemático cientista Charles Babbage. Na história do livro, o Babbage ele consegue concluir com êxito o seu invento e ele consegue aperfeiçoar esse seu invento, que nada mais é do que um computador analógico que é capaz de fazer cálculos complexos e fazer registros em cartões perfurados. Talvez o maior mérito dos autores seja justamente imaginar uma era vitoriana tecnologicamente avançada. Outras figuras históricas também aparecem no livro, como o Lord Byron, a sua filha Ada Byron, o Charles Darwin, o avô do Aldous Huxley, Thomas Henry Huxley, e várias outras figuras históricas que não são muito conhecidas aqui no Brasil.
O livro é dividido em capítulos que são chamados de interações, e nessas interações a gente acaba acompanhando a trajetória de pelo menos 3 personagens. Sybil Geralt, que não é uma personagem criada pelos autores, eles pegaram essa personagem emprestada de um livro do Benjamin Disraeli. Ela é filha de um líder ludita que acaba sendo executado após uma insurreição e acaba virando prostituta, acaba tendo que se virar para viver e se vê envolvida com um clacker, que nada mais é do que um operador de máquinas de cartões perfurados, e um político texano que tem lá seus interesses em território britânico. Edward Mallory é um cientista paleontólogo que se vê envolvido numa intriga política e acaba se tornando guardião de uma série de cartões perfurados que possuem um conteúdo misterioso e possivelmente pertence a Ada Byron. Ele também é o herói principal contra um levante anarquista. Lawrence Oliphant, para mim, é o personagem mais interessante do livro. Ele é um jornalista, um espião, um consultor da polícia, até um consultor do governo. É um cara que acaba manipulando alguns acontecimentos e está sempre presente nos principais acontecimentos do livro. E a máquina diferencial que está presente em todo o livro de forma indireta, mas crucial. Excluindo um olhar mais cuidadoso e sendo extremamente superficial, a gente pode dizer que é uma história de intrigas políticas e conspiração. Mas é claro que existe muito mais por trás disso. Particularmente eu achei um livro um pouco difícil de acompanhar, mas é porque ele requer um pouco de contexto histórico inglês do século XIX. Mas isso não é um defeito do livro, na verdade eu acho que isso é uma parte legal, no mínimo me instigou a pesquisar algumas coisas. O livro quase não tem ação, com exceção de uma breve passagem que parece que está lá só para tentar deixar o livro um pouco mais dinâmico. Divagando um pouco aqui, é a típica história que seria deturpada para Hollywood. Se um dia fizerem um filme da máquina diferencial, eu tenho certeza que ele vai ser incrível visualmente, mas que vão mudar completamente a história. Pode parecer estranho, mas eu acho um pouco difícil de entender o propósito da história. Há várias conexões no livro que eu consegui realizar, outras que não, e possivelmente até algumas que eu nem me dei conta. Para auxiliar a leitura, o livro conta com um guia de personagens, um glossário e um pós-fácil. E é nesse pós-fácil que a coisa pega. Logo no início do pós-fácil é revelado um ponto muito importante para a história e como ela deve ser encarada. Eu ainda não decidi se esse ponto ele é genial ou se foi uma rota de fuga dos autores para poder fechar uma história que fugiu do controle. No pós-fácil os autores também contam um pouquinho como foi o processo de escrita a 4 mãos, que basicamente parece ter sido uma grande troca de disquetes por correio, já que o William Gibson estava em Vancouver e o Bruce Sterling no Texas, e é claro que na época ainda não existia uma internet rápida o suficiente para eles poderem trocar essa ideia. Eles falam também de um acordo que eles fizeram que dizia que eles só poderiam alterar a versão atual do texto. Aquilo que eles já tinham passado não poderia ser alterado, e como isso influenciou ali no processo de criação do livro. Mesmo com alguns poréns, A Máquina Diferencial é um livro que eu recomendo fortemente, principalmente pela sua ambientação e o jogo de cavar referências que ele te traz. É um livro que não só te convida à releitura, como quase te obriga a relê-lo para que você possa passar a história com outros olhos. É isso aí, pessoal. Eu não sei se eu consegui passar uma ideia muito clara do livro para vocês, mas não poderia ser diferente. Mesmo que eu me estendesse, mesmo que eu abordasse a história com spoilers, não seria uma tarefa muito fácil. Com certeza seria uma tarefa muito mais digna na mesa de um bar. Eu agradeço por terem assistido o vídeo. Se você gostou, dá um like. Não se esqueça de assinar o nosso canal, porque vem muito mais coisa por aí. E é isso aí, galera. Até a próxima.